Se a gente é uma bola de yin e yang, né? Tipo, metade preto com uma bolinha branca, metade branca com uma bolinha preta. O branco representa o sol, o preto representa a lua. O preto representa o feminino. A lua, ela tem fases, ela é volátil. O branco representa o masculino, que é o sol. Ele é sempre do mesmo jeito, ele não oscila. Levando em consideração isso, se o branco é uma energia mais masculina e o preto é uma energia mais feminina, você se considera o quê? Uma energia mais masculina ou uma energia mais feminina? Vocês sabiam que a gente ganha de graça uma dor ao nascer? A energia masculina ganha a dor do abandono, o trauma do abandono, e a energia feminina ganha o trauma da rejeição. E dali pra frente, a nossa vida fica baseada em cima disso. Como assim a nossa vida fica baseada em cima disso? O feminino, que é o escuro na bola do yin yang, que é a lua tem fases, 4 fases. Então a lua, ela fica sempre em oscilação. Raramente ela vai estar estável. É assim a forma das mulheres ou das pessoas que têm uma energia mais feminina. Tem homem hétero que tem energia feminina, tem homem gay que tem energia feminina, tem mulher que tem energia masculina e é hétero, tem mulher que é lésbica e tem energia masculina. Então, não depende do ser, depende do que vibra mais, com mais força, com mais presença dentro de cada um. Então, eu sei que eu sou uma energia feminina, logo eu sou volátil. Uma energia masculina, ela é mais estável. Por exemplo, sabe assim quando a pessoa tem uma energia bem masculina e ela é inflexível? Isso significa que o sol, que a energia masculina dela, tá tão presente que ela nunca consegue se flexibilizar igual a lua, ser oscilante. Ela sempre mantém aquela mesma forma de pensar. Ela é reta, ela não é maleável. Então, no feminino, por exemplo, é oscilante, mas também nem sempre é oscilante de uma forma boa. Às vezes é uma oscilação que atrapalha, não consegue se estabilizar nunca. Então, por isso que na bola do yin e yang é um preto com uma bolinha branca e um branco com uma bolinha preta. Porque aonde há estabilidade tem que ter um pouco de flexibilidade. E onde há muita flexibilidade também tem que ter um pouco de estabilidade. Nenhum é mais importante do que o outro. Os dois são importantes e se completam. Então, o equilíbrio ideal seria o quê? A energia feminina ser a flexível, mas com um pouco de estabilidade. E a energia masculina ser estável com um pouco de flexibilidade. Daí os dois vão se completar e vão ficar harmônicos, vão ficar harmonizados. A lua, que é a parte escura desse yin yang, ela é mais profunda, ela é mais emocional. Então, por isso que geralmente a energia feminina, ela é mais espiritual e mais emocional. Os homens, ou a energia masculina, por ser do sol e essa coisa mais permanente, permanente que eu digo é porque está sempre numa permanência que não oscila, no caso. Os homens, ou a energia masculina, ela é muito mais racional, muito mais material. Quando uma energia masculina bem equilibrada consigo mesmo e uma energia feminina também bem equilibrada consigo mesmo se encontram, o que a gente vai ter? A gente vai ter um ser espiritual e emocional com um pouco de racionalidade e um pouco de materialidade, que é bom. E do outro lado, no masculino, a gente vai ter uma materialidade e uma racionalidade com uma pitada também de emoção e espiritualidade. Então, ambos trazem os seus mundos para compartilhar um com o outro, porque ambos precisam dos mundos de cada um para se tornarem seres completos, que é onde acaba se juntando as duas metades daquela bola do yin yang e formando uma bola só. Ela é fundida e aquilo ali é o equilíbrio. No caso, o equilíbrio não é uma balança, o equilíbrio é um yin yang. Numa balança, para se ter o equilíbrio, precisam
ter 2 pesos iguais dos 2 lados, mas pesos geram força. Então, ambos estão mantendo uma força para manter esse equilíbrio. No yin e yang, esse equilíbrio não acontece com base de força. Acontece com base na fluidez, com base na completude, onde nenhum dos dois faz um esforço, eles simplesmente são o que são, e se estiverem equilibrados, que no caso é a racionalidade com uma pitada de emocionalismo, para não se desumanizar, e o emocionalismo com uma pitada de racionalidade, para não ficar perdido sem saber o que fazer. A racionalidade também é importante. Então, um sagrado feminino que é muito emocional e espiritual, se tiver uma pitada de racional, vai ser equilibrado. E um sagrado masculino que é racional, se tiver uma pitada de emocionalismo, além de não se desumanizar, ele fica com todos os aspectos dele preenchidos sem problemas, ele sempre vai agir em todas as situações de uma forma equilibrada, consciente. Enquanto o sagrado feminino, se ele for muito espiritual e emocional, com uma pitadinha de racionalismo, também vai se manter em consciência. A consciência que é importante. É eu mesclar todas as coisas que eu preciso. A gente não pode ir só por um lado ou só por outro, porque a gente precisa de tudo. Então, a gente precisa de todas as camadas. A camada espiritual, a camada emocional, a camada racional, mental e a camada física, que é aqui onde vivemos. E por que a gente precisa? Por que é preferível? Por que é melhor que seja dessa forma? É melhor porque tudo na natureza funciona com base no equilíbrio. Não no equilíbrio de uma balança, no equilíbrio de um yin e yang. Na natureza tudo é um yin e yang. Tem o dia, tem a noite. Tem o bem, tem o mal. Tem o bom, tem o ruim. Tem o fraco, tem o forte. Só que aí que tá. A gente sempre costuma ver os adjetivos bons como o forte é o bom, o fraco não. O claro é o bom, o escuro não. O dia é o bom, a noite não. E assim, as dualidades, a gente sempre vai pegar dessas duas coisas, que um é o polo positivo, o outro é o polo negativo, a gente sempre vai olhar como uma sendo a boa e a outra sendo a ruim. Não, as duas são importantes. Então não tem como eu separar. O certo é fundir, é unir. O ideal seria fundir, unir, porque daí você vai ter um pouco de cada coisa. Não tem como você ficar só no 8 ou só no 80. Às vezes eu vou precisar do 8, e daí se eu estiver no 80, não vai dar certo. Às vezes eu preciso do 80, se eu estiver no 8 também não vai dar certo. Então como é que eu vou dizer que tal coisa é melhor do que a outra, sendo que em determinados momentos da minha vida eu vou usar um ou outro? Eu não vou usar só o positivo ou só o negativo. Então, se retroalimenta. Um lado sendo positivo, outro negativo, vai se retroalimentando. Assim como uma pilha. Ela sai o positivo, entra no negativo. Sai do positivo, entra no negativo. E aquela energia ali vai funcionando de uma forma fluida e contínua. Então, essa consciência que eu digo é ter noção de que isso acontece e melhorar esse aspecto. Melhorar esse aspecto seria fundir as duas polaridades, não escolher um lado só, escolher os dois lados e fazer com que ambos funcionem perfeitamente em sincronia, em equilíbrio, em fundição. É muito legal quando a gente descobre isso, porque daí a gente começa a olhar para dentro de nós, começa a identificar para onde a gente está pendendo mais. Eu sou muito emocional, me falta um pouco de racionalismo para que eu consiga resolver as coisas. Eu tenho as ideias, eu penso, eu planejo, eu me emociono me empolgo com aquelas coisas, com aquele projeto novo, mas na hora de pôr em prática eu não consigo porque eu não tenho o racional. E vice-versa. Às vezes eu sou muito, 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 muito racional, criei toda uma estratégia, pensei em tudo, mas na hora de executar eu não consigo. Não consegue porque ficou tão racional a ponto de não olhar para as emoções nunca. E geralmente a gente não olha para as emoções porque elas nos trazem
sentimentos não tão bons, não tão positivos. Às vezes eu já fui fazer esse projeto funcionar alguma vez e chegou lá na hora e ele deu errado. Isso me trouxe uma frustração, no mínimo. Ou um trauma, ou me trouxe uma descrença. Logo, isso já ficou ali na minha cabeça, lá no meu subconsciente, uma marca, que nem uma cicatriz. Fez aquele corte ali e daí cicatrizou e a marca ainda tá ali. Então, se você for muito emocional, essas coisas, elas vão se sobressair em cima de nós. Então, também trazer a racionalidade ajuda. O oposto também. Se eu for muito racional, é uma super proteção. Por que eu estou evitando olhar para a parte mais emocional disso? Às vezes a gente fica lá, vai lá para terapia, fica lá. É interessante, é importante, porque daí tu tá se autoconhecendo. Qualquer coisa que for fazer para se autoconhecer vai fazer você entender qual que é o lado polarizado que você tá e poder resgatar o outro que tá falando. Ah, mas então todo mundo precisa fazer terapia. Sim e não. O que seria a terapia? A terapia não precisaria nem existir se cada um conseguisse olhar para dentro de si mesmo com verdade, encarando as suas sombras e achar uma melhor forma de resolver. Então, terapia é bom, mas não é só ela que ajuda. Conversar com pessoas ajuda, conversar com si mesmo ajuda. Ficar sozinho, para quem tá sempre na loucurada, ficar sozinho ajuda. Para quem tá muito sozinho, ir pra loucurada ajuda também. Então, tu vai se testando, tu vai se conhecendo. Eu gosto disso aqui ou eu não gosto, na verdade, e eu tô sob uma influência minha. Ou aquilo ali eu não gosto, nunca gostei. Será que eu não gosto mesmo? Às vezes eu também tô sob uma influência. Às vezes aquilo ali é ótimo e eu não tô vendo, né? Se conheçam, identifique para qual polo você tá pendendo mais. E é isso. Seja uma bola de yin e yang. Seja uma bola de yin e yang. Tenha as duas partes. Mas no branco tem que ter um pretinho e no preto tem que ter um branquinho. Senão vai estar desarmonizado e a vida vai ficar sempre patinando. Vamos se ajudar? Vamos se ajudar. Beijo. É nóis.